Se você avançou até esse ponto nos seus estudos, certamente você já se deparou com as famosas fórmulas, que costumam causar terror e frustração em muitos estudantes de física e matemática. Mas não tem por que ser dessa maneira. Afinal, as fórmulas são recursos desenvolvidos por matemáticos e cientistas para facilitar a vida do pesquisador ou do estudante. Portanto, é preciso desfazer os traumas e os paradigmas que atrapalham seu uso adequado. Em ciências exatas, fórmula é uma expressão constituída em geral por símbolos, a qual resume um fenômeno. É fundamental conhecer as características desse fenômeno para manipular adequadamente os símbolos da fórmula e, consequentemente, chegar ao objetivo pretendido. As fórmulas são apenas equações matemáticas que possuem grandezas, variáveis e unidades de medida. E o que são grandezas? Grandezas são os elementos que dão sentido ao fenômeno e podem ser contadas ou medidas. Exemplo de grandezas: tempo, velocidade, aceleração, peso e distância, entre outros. As variáveis são aqueles valores representados por letras. Vocês devem se lembrar dos famosos x ou y, os quais sofrerão variações no decorrer do fenômeno. São também chamadas de incógnitas ou raízes. As unidades de medidas podem ser definidas como particularidades de cada grandeza, ou seja, cada grandeza possui uma unidade de medida própria. As unidades sempre estarão acompanhadas de valores numéricos. Por exemplo, a grandeza tempo possui como unidade hora, minutos ou segundos. A grandeza velocidade possui como unidade quilômetro por hora ou metro por segundo. E a grandeza distância possui como unidade quilômetros, metros ou centímetros. Para a gente entender melhor como utilizar as fórmulas, agora que a gente já conhece seus elementos, nós vamos analisar dois exemplos. O primeiro já está na tela. Vamos ler juntos? Para calcular a distância percorrida por um veículo, basta somar o valor do seu ponto de partida com o resultado da multiplicação entre sua velocidade e o tempo desse trajeto. Esse fenômeno pode ser resumido pela expressão S igual a SI mais V vezes T. Lembrando que esse pontinho aqui significa multiplicação. Então temos diante de nós uma expressão e seus respectivos símbolos. A questão é, sempre que uma expressão ou fórmula for apresentada para vocês, o significado de cada símbolo deve ser apresentado também. Sem esse significado, você não terá como utilizar essa fórmula. Então, se o professor apresentar para você a fórmula e não apresentar o significado de cada símbolo, você deve cobrá-lo dessa informação. Neste caso, o S significa distância total percorrida pelo veículo ou corpo. Então, eu posso estar falando de um automóvel, posso estar falando de um avião, posso estar falando de um ciclista, posso estar falando de um caminhante. Questão que é preciso que saiba-se que S significa distância. Talvez o aluno pergunte: professor, por que ao invés de usar S eu não posso usar D de distância? Sim, você pode usar D de distância, você pode usar A, você pode usar X. Isso aqui é apenas um símbolo. O importante é entender o que esse símbolo significa. Na sequência temos o SI. SI, nesse caso, vai significar o ponto de partida. SI corresponderá a um valor numérico. É o ponto de partida ou, consequentemente, a distância inicial do veículo ou corpo que estará em estudo. V, nesse caso, significará a velocidade desse veículo ou desse corpo. E T é o tempo que vai durar esse percurso. Então temos aqui diversas grandezas. Vamos dar sequência no exemplo. Temos aqui nosso memorial de cálculo, para a gente não se esquecer a expressão e o significado de cada item da expressão. E pede-se para que calculemos a distância percorrida por um veículo que sai de uma cidade A
até a cidade B, com velocidade média de 80 km por hora. Vejam que sempre que você se deparar com o termo velocidade média, nós queremos dizer velocidade aproximada. Então sabe-se que o tempo desse percurso, ou seja, o tempo da viagem, foi de 3 horas. Então é muito importante, vai te ajudar bastante se você de alguma maneira no seu caderno, por exemplo, fizer um rascunho, esboçar um desenho, um esqueminha desse fenômeno. Então veja aqui, antes de fazermos isso, há que se considerar alguns elementos desse estudo. Nós temos distância e temos velocidade. Temos também o tempo. Nós temos as grandezas envolvidas. Sem esses elementos, esse texto não vai significar nada para nós. Tente reproduzir o texto sem considerar esses elementos. Você não vai chegar de nada a lugar nenhum, você não vai estar entendendo nada. Então temos aqui distância, velocidade e tempo como os elementos principais desse texto. São os elementos que nós estamos analisando. São nossas grandezas, portanto. Nós temos aí também 80 km por hora e temos 3 horas. Ou seja, temos um valor numérico acompanhado de unidade. Então temos as grandezas, as unidades e os valores numéricos que dão sentido, que dão significado ao meu texto. Sem esses elementos eu não consigo fazer nada, não consigo usar fórmula alguma. Vamos esboçar aqui esse fenômeno? Nós temos a cidade A, de onde vai partir um veículo, no caso aqui um ônibus, em direção à cidade B. Esse veículo ele vai se deslocar com a velocidade de 80 km por hora e por fim atingir o seu objetivo, após 3 horas de percurso. E aí vem a nossa pergunta: qual a distância percorrida por esse veículo? Vamos colocar o que nós temos aqui na nossa expressão. A expressão dada para cálculo foi S é igual a SI mais V vezes T. Caso você não se lembre o que significa cada elemento, vem aqui no nosso memorial de cálculo e leia novamente. Então, de cara, ele pergunta para a gente qual a distância percorrida. A distância total percorrida, no caso, é o S. Então, eu frisei aí o que eu quero encontrar. O ponto de partida do ônibus é 0. É o ponto final, ele não tinha rodado ainda. Ele começaria a rodar a partir dali. Então, ele partiu do 0. Ele fez o trajeto dele com a velocidade de 80 km. E ele demorou 3 horas para fazer esse trajeto. Então é bastante razoável que você faça ali o rascunho de tudo que você dispõe e do que você quer encontrar. Eu vou reescrever toda a expressão agora com aquilo que eu disponho, tá? Eu quero achar o valor do S. Então o S não tem valor numérico ainda. O ponto de partida inicial é 0, então eu coloquei 0 no lugar do SI. A velocidade é 80 km, no lugar do V eu coloquei 80, e o tempo do percurso é 3, no lugar do T eu coloquei 3. Resolvendo esse cálculo, eu resolvo primeiro sempre a multiplicação, ok? Antes de fazer a soma eu faço a multiplicação, isso é uma regra que nós aprendemos em expressões numéricas, temos uma aula sobre isso. 80 vezes 3 é 240. Aí sim eu realizo a soma. Eu tenho 240 mais 0. Portanto, a distância percorrida entre A e B é de 240 quilômetros. Então vejam que nesse primeiro momento tudo que eu tive que fazer foi interpretar o fenômeno, esboçar o fenômeno para eu conseguir enxergar todas as suas partes e substituir na expressão aquilo que eu já disponho. Vamos dar sequência para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso? Agora vejam vocês que o nosso ônibus ele passa algum tempo na cidade B, então segue percurso em direção à cidade C, ainda com velocidade aproximada de 80 km por hora. Dessa vez, o percurso vai durar 2 horas. Assim sendo, qual a distância total percorrida pelo veículo? Novamente, vamos esboçar o fenômeno para a gente tentar enxergar o que está acontecendo? Então a gente sabe que o veículo partiu do ponto 0, percorreu 240 km e chegou ao ponto B. Então veja que agora o ponto B
é o ponto 240. Então, o 0 é o ponto A, o ponto B é o ponto 240, falando matematicamente. Esse veículo, esse ônibus, saiu de B com velocidade de 80 km por hora e foi até o ponto C. Esse percurso durou 2 horas. E aí vem nossa pergunta: qual a distância total? Cuidado com o total, hein? Total significa a distância do ponto A, ou da cidade A, até a cidade C. Novamente, vamos usar nossa expressão para responder essa pergunta. Vejamos o que nós temos. De cara, ele pede para eu descobrir a distância total. Qual que é a grande diferença aqui? O SI, o ponto de partida, não é 0 mais. Dessa vez, ele saiu da cidade B. Acabei de falar para você que a cidade B agora era o ponto 240. É até onde ele andou, é de onde ele vai partir agora. A velocidade continua a mesma, é 80 km. O tempo do percurso agora é menor, o tempo do percurso é de 2 horas. Então vamos calcular essa nova distância, que é a distância total. Vou reescrever a minha expressão agora com números no lugar de símbolos. Eu tenho 240 mais 80 vezes 2. Vocês não podem esquecer que entre a soma e a multiplicação, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. Vamos fazer essa etapa? 80 vezes 2, aliás, 80 vezes 2 é 160. Agora sim, depois que eu fiz a minha multiplicação, eu vou somar isso ao 240 que estava lá esperando. 240 mais 160 são 400 quilômetros. Ou seja, quando saiu do ponto 0 e foi até a cidade C, quando saiu da cidade A e foi até a cidade C, esse ônibus percorreu 400 quilômetros no total. Percorreu de A até B 240 quilômetros e de A até C 400 quilômetros. Para dar sequência no nosso entendimento de como utilizar as fórmulas ou expressões matemáticas, vamos pensar num outro fenômeno diferente agora, o que nos levará, consequentemente, a uma expressão diferente. Pensemos num container que comporta um volume de 10 mil litros. Então, container pode ser uma caixa d'água, uma piscina, um caminhão. Esse líquido pode ser gasolina, pode ser água, pode ser álcool, fica ao critério da sua criatividade. A questão é, o ponto é, esse container será esvaziado a uma taxa de 2.500 litros por hora. Esse fenômeno pode ser resumido ou explicado por meio da fórmula. V é igual a VI menos 2.500 vezes T. Então, se a fórmula foi nos apresentada, o significado dos seus símbolos também deve ser apresentado. Nesse caso aqui, V será o volume em determinado instante. Então pense que esse container vai sendo esvaziado conforme o tempo passa. Então, conforme o tempo passa, o valor de V vai diminuir. VI é o volume inicial, então ele tem um ponto de partida. No caso aqui, o nosso volume inicial é o volume total da caixa d'água ou do container, que é 10 mil litros. T é o tempo de duração do fenômeno. Outro elemento importante nessa fórmula é esse valor 2.500, é um valor numérico. Em algumas fórmulas aparecem valores numéricos que não vão mudar, vão acompanhar essa fórmula o tempo todo. Esses valores numéricos que acompanham a fórmula e que não mudam são conhecidos como constantes. Agora que nós conhecemos a expressão e agora que nós sabemos qual o significado de cada um dos seus símbolos, vem a pergunta: qual o volume de líquido restará nesse container após 2 horas? E após 3 horas? Para facilitar o uso da expressão, eu sempre sugiro aos estudantes que façam um esboço do fenômeno. Tentem desenhar na sua cabeça ou rascunhar num papel o que pode estar acontecendo. Então temos aqui um esqueminha que representa um container. E temos ali também um memorial de fórmulas
para saber o que significa cada item da nossa fórmula, sem que nós precisamos decorar. Precisamos saber usar os itens, não precisamos decorar esses itens. Então vejam que num determinado momento, o volume desse container é o volume total, ele está cheio, ele tem 10 mil litros. Nós queremos saber quanto ele vai ter após decorrida 2 horas. Então ele está sendo esvaziado, passaram-se 2 horas. Quanto líquido restou nesse container? Vamos aplicar a nossa expressão e vamos usar nessa expressão o que nós já dispomos. Então veja que nós temos o volume inicial, é 10 mil litros. E nós temos o tempo que esse container passou sendo esvaziado, que foram 2 horas. Eu vou reescrever essa expressão, só que nesse momento, ao invés de utilizar símbolos, vou usar os valores numéricos, os quais eu já disponho. Lembrando que 2.500 é constante, esse valor não vai mudar nesse caso aí. Tá lá, eu tenho que 10.000 será subtraído de 2.500 vezes 2. Eu devo realizar primeiro a multiplicação. 2.500 vezes 2 é 5.000. Olha o que sobrou para mim, portanto, 10.000 menos 5.000 litros. Fazendo esse cálculo aqui, eu descubro que o volume que sobrou nesse container após 2 horas de escoamento é o volume de 5.000 litros. Então vamos observar aqui o esqueminha. Eu parti 10.000 litros inicial, passaram-se 2 horas e o que sobrou nesse container? 5.000 litros. Esse container continuou escoando, continuou perdendo líquido. Dessa vez passaram-se 3 horas desde o início do escoamento. E vem a próxima pergunta: quanto líquido restou nesse container após essas 3 horas? Novamente, vamos à nossa expressão, uma parte dela já está ali representada. O volume inicial, 10.000 litros. Nesse caso, eu quero saber quanto vai sobrar após 3 horas, procedimento idêntico. Eu tenho VI igual a 10.000, está representado ali, valor numérico. No lugar do T, 3 horas, eu coloquei o valor numérico 3. Novamente, eu vou resolver a multiplicação. Eu tenho, portanto, que 2.500 vezes 3, aqui ó, 2.500 vezes 3, é 7.500. O que sobrou para eu resolver é 10.000, que é o valor inicial, menos 7.500 litros. Nesse caso, realizando o cálculo 10.000 menos 7.500, sobra para nós 2.500 litros. Vamos entender o fenômeno aqui, olha. Partimos de um volume inicial de 10.000 litros. Esse escoamento durou 2 horas. Após 2 horas, nós tínhamos 5.000 litros. Após 3 horas desde o escoamento inicial, sobrou para nós 2.500 litros dentro deste container. Vejam que esboçar o esquema ajuda muito no seu entendimento. Muito bem, caros estudantes. Espero que tenha ficado claro que os cálculos matemáticos, nesse caso, não são um grande desafio. O desafio está em interpretar os fenômenos para realizar o uso correto das fórmulas. Sugiro que reveja essa aula e tente aplicar esses conceitos nas atividades propostas. Só dessa maneira começaremos a desmistificar o uso dessa ferramenta, que surgiu com o único objetivo de facilitar nossas vidas de estudante. Até breve!